Vamos ver o que a Vandeca apurou na rua a respeito da questão da maçonaria e da fé cristã. Vamos lá. O cristão pode fazer parte da maçonaria? Eu acho que não. Uma sociedade secreta, né? Eu acho que não. Por quê? Só porque é secreta? Não sei. Pra que crente vai se envolver em alguma coisa que é secreta? Não tem porquê. Segundo o que eu sei, lá dentro tem tipo bruxaria, tem ocultismo, coisas envolvendo o diabo, então isso não faz parte do cristão. O cristão verdadeiro, é claro, né? A Bíblia diz que, pois agora vereis a diferença do que serve a Deus e que não serve. É impossível adorar dois senhores ao mesmo tempo. A um você vai agradar e a outro vai desagradar, né? Que na verdade a maçonaria tem alguns preceitos contrários ao cristianismo, né? É o que eu entendo. A maçonaria é enganação, não é bom para as pessoas evangélicas nem frequentar lares de pessoas maçônicas. Porque eu acho assim, uma pessoa evangélica ela tem que procurar adorar somente a Deus e nem se envolver muito com maçonaria, porque maçonaria é muita enganação, muita mentira, falsidade tremenda, e as pessoas eles acham que estão num caminho bom, mas no final de tudo estão só se prejudicando cada vez mais. Bom, todos esses que você ouviu, nenhum deles era maçom, provavelmente jamais pisou num templo maçônico. Então, vejam só, vai dar agora a você, já deu na matéria de abertura, né? Entrevistamos um grão-mestre, e agora você vai ouvir ao vivo, ter até a oportunidade de conversar com ele, um irmão da Igreja Metodista, professor, né, do professor Luiz Carlos Gonzaga, que grau 33 do rito escocês antigo e aceito, que é a mais difundida maçonaria aqui no nosso país. Professor Luiz Carlos, por que o senhor não vê nenhuma incompatibilidade entre o fato de o senhor ser cristão, um bom cristão, e fazer parte da maçonaria, tendo alcançado, inclusive, o ápice dentro dessa sociedade? Primeiramente, eu acho que esta questão que fica muito claro, principalmente no meio evangélico, a palavra segredo, secreto. E muitas vezes essa palavra até é mistificada. Uma coisa que eu parto aqui nos conceitos que eu gostaria de colocar, que ninguém pode fazer verdade daquilo que não sabe e daquilo que não viu. Isso é um conceito. Então, eu parto desse princípio para poder, quem sabe, trazer luz. E espero que esta noite nós saiamos aqui maravilhados com o esclarecimento. Há um ponto que eu acho que é fundamental para todos nós. Para nós crescermos em espiritualidade, em graça, é necessário que nós tenhamos, em primeiro lugar, amor a Deus, sobre todas as coisas. Mas para esse amor, ele deve estar eivado também do conhecimento das coisas de Deus. Nós precisamos saber o que acontece. Muito bem. A questão aqui não é a religião, a questão é a maçonaria. A maçonaria é muito complexa para nós deixarmos, assim, numa visão de poucos minutos, o que seria isto. Mas, classicamente, nós poderíamos, eu não sei quanto tempo eu tenho aqui para falar, se eu posso me estender. 5 minutos? Aí depois o senhor vai poder responder questões. Classicamente, a maçonaria, ela se divide, historicamente, para ser entendido, em 3 grandes partes, contando no ciclo histórico. Isto é para a gente compreender o que é. O primeiro conceito mais rudimentar da maçonaria nasceram através dos mistérios órficos, mistérios egípcios, mistérios romanos, mistérios hindus, e assim, quer dizer, foram a antiguidade clássica, ela mostrava assim as coisas, os fatos, o povo, quando ele tinha que tomar uma decisão na sua colheita, eles faziam festas e alguns ritos e alguns mistérios. E alguns conhecimentos dessa civilização, eles vieram para
os conceitos das instituições. O segundo grande período começa com a construção de Numa Pompílio, 714 a.C. Ele é um rei de Roma, também se contesta se ele foi ou não o rei de Roma. Mas ele criou, e isto é fundamental para o entendimento da maçonaria, aquele que chama-se Collegia Fabrorum, os colégios da arquitetura, onde eles formavam técnicos para a construção. Por quê? Porque o Império Romano cresceu muito. E eles precisavam construir o quê? Fortalezas, túmulos reais, templos e assim por diante. E nasce ali uma escola que vai até a Idade Média, e precisamente com um marco no século XI. Do século XI nasce, depois dessa arquitetura românica, nasce a arquitetura gótica, que vem dos templários, que é uma coisa fantástica. Mas, nesta época dos templários, era necessário que cada cidade que construía uma igreja, que era uma cátedra, tinha as suas escolas de estudo. E eles se preservavam para manter incólume as suas profissões. E eles, evidentemente, se reconheciam por sinais, toques e palavras. Eram segredos dele. E, por incrível que pareça, esses segredos parece que passou para a história até os dias de hoje, segredo. Então, chegando já nos dias de hoje, que o marco é 1717, que é o terceiro grande período que é a maçonaria contemporânea, ela é um produto de todas as civilizações. É difícil hoje você ter uma opinião una sobre a maçonaria por causa de suas divisões. Mas o núcleo central de 1723 é a Grande Loja Unida da Inglaterra, aonde nasce a Constituição de Anderson. Reverendo James Anderson, que estabeleceu na sua Constituição os fundamentos da maçonaria contemporânea. Ele era um pastor da igreja presbiteriana, por incrível que pareça. E até hoje, a maioria das lojas do mundo todo tem como base a Constituição de Anderson. E para isso, fica claro que a maçonaria não tem compatibilidade nenhuma com as religiões. Não vou falar a religião. Principalmente com o cristianismo. Se ela é uma escola do bem, se ela está proporcionando construir a humanidade, será que ela é contra os desígnios do Senhor? Os desígnios de Deus? Então eu fico aqui para início do nosso debate. Perfeito. Essas primeiras questões. Está ótimo. Muito obrigado, professor Luiz Carlos. Agora nós vamos ouvir do doutor José Renato Pedrosa, que também vai ter 5 minutos. Ele é missionário da Convenção Batista Brasileira, médico, ele dá anestesia. É uma palavra muito complicada para mim, mas ele acha que cristão não pode fazer parte da maçonaria. Por quê, doutor Pedrosa? Por quê? Prezado Luiz, eu quero de imediato te pedir desculpa se alguma conotação eu venha dar aqui nos nossos estudos venha te ofender. Não é essa a minha intenção e nunca foi a nenhum maçom. Eu os respeito e amo. Uma certa ocasião, até o pastor perguntou, mas você não gosta dos maçons? Eu falei, não, eu sou o homem, talvez aqui no Brasil, que mais amo os maçons, porque eu tenho coragem de contar a eles a verdade, o que os próprios graus altos não têm coragem de contar para os seus discípulos. Fala mais pertinho no microfone. Então, eu vou fazer alguma pergunta, não é nada pessoal, é com relação ao sistema. Eu não estou procurando aqui uma empresa que venha me dar dinheiro, situação social, ou venha me fazer mais calmo, mais tranquilo, ou mais bonito, ou educado, ou polido. Eu estou procurando Jesus, o caminho da salvação, e quero segui-lo. Esse é o meu objetivo de vida. Eu não quero ficar rico que nem Salomão. Se Deus me der, vai ser para a honra e glória dele. Agora, há muito contrastes. Eu vou chegar em detalhes. Os homens mais ricos da face da terra são os maçons.
Você sabe quanto que custa um dinheiro do templário? 20 vezes mais que o dinheiro do pobre. Você nunca viu isso? Vai no banco agora. É 5,5% que ele dá para o seu dinheiro. E quando você entra no cheque especial é 10%. Que caridade é essa? Eu vou acreditar que maçonaria é uma entidade filantrópica. Não vou nem falar de religião, não. Que os fundamentos lá bíblicos são totalmente contra. Se fosse igualdade, o dinheiro do banqueiro templário valeria igual a R$1 teu. Só que o dinheiro do templário vale 20 vezes mais que o teu. Eles não têm misericórdia. A inflação é 6% ao ano. Eles te cobram no mês. E sabe quando foi fundado esse sistema bancário? O senhor sabe, né? 1118, com os cavaleiros templários, que eram um poder paralelo, uma milícia militar, que se juntou com os padres, monges católicos, e que cobravam para dar cobertura às pessoas que iam visitar a Terra Santa. Se eu estiver errado, me corrige. E aí foi criado o sistema bancário escravizador que mata o mundo de fome, como o grande maçom Bush, também crente. No livro que eu estou aqui, é uma mala de livro que eu trago tudo para as pessoas dizerem, para eu provar tudo que eu falo. Ele gastou na guerra do Iraque 87 bilhões de dólares. Isso está escrito no livro Confissões de um Economista Assassino. Era um economista do FMI. E sendo que no mesmo ano 2003, a ONU fez um estudo para você matar com a fome do mundo. Você sanear a água das crianças, que é a maior causa de morte em criança, é água suja, é falta de água limpa, uma coisa muito simples. E você poderia resolver tudo isso da educação a essas crianças com menos da metade, 40 milhões de dólares. Então, os cavaleiros templários não precisam juntar tanto dinheiro assim, ô Luiz. Eles precisam ter amor. Se Bush tivesse amor ao próximo, com a metade do dinheiro, esse mundo seria menos triste. E não precisa vir aqui em São Paulo, demagogicamente, chegar numa instituição que, obviamente, é filantrópica, e vai lá e dá 100 dólares, 200 dólares, 1.000 dólares. Isso é fugir da realidade. Então, quando o Alberto Pike, eu pergunto ao Luiz Carlos, o Alberto Pike, ele diz que tem 2 tipos de maçons. O senhor conhece o Alberto Pike? É o maçom mais famoso. Ele está sepultado na loja a maior concentração de maçom no mundo é nos Estados Unidos. Ele está na loja de Washington, onde eu visitei, estive lá. Inclusive tem um monumento na frente com a sigla Ku Klux Klan. Aquele que matava os negros, ele fundou esse movimento, a máfia, e fundou também, preparou a Primeira, Segunda e Terceira Guerras Mundiais. É um general. Isso está escrito no livro. E ele diz que tem 2 tipos de maçom. Um que é enganado e o outro que é enganador. Ele cita várias vezes no livro dele. Eu tenho o livro aqui, eu vou citar só aqui para o senhor. Por exemplo, nas páginas, a maçonaria mente para seus membros até que estejam prontos para aceitar a verdade. Sendo que Jesus é verdade, como é que eu vou entrar numa instituição que não é, que segundo ele não é religião, que eu vou lá buscar dinheiro? Então eu vou ralar, vou trabalhar, que eu fui engraxate de sapato, fui catador de lixo, e se precisar, vou de novo. Mas eu guardei isso comigo até hoje, para eu não trocar esse meu Jesus. Eu disse, Jesus, não deixa eu te trocar por nada. Mais um minuto. Só para concluir aqui. Então ele diz aqui, que na página 224, o 14º grau, página 840, ele mente para os maçons. O 32º grau, página 105, ele mente para os maçons. No 3º grau, página 329, no 20º grau, ele mente. Na página 817, no 30º grau, mente. E nós sabemos que Satanás é o pai da mentira, o enganador. Então, quando você chega à luz da Bíblia, Jesus, em João 18, 20, só para concluir esse negócio da verdade e mentira, ele diz, eu sempre ensinei nos templos e nas sinagogas onde reúne os judeus. Tudo, ele não foi algumas coisas não, tudo falei abertamente, nada disse oculto. Eu sigo Jesus. Podia ser o melhor partido político, a maçonaria. Podia ser o maior partido religioso. Podia ser o maior partido financeiro ou escolar. Mas, para mim, exigir que eu adore um Deus, eu queria, para encerrar só essa parte agora, fazer uma pergunta ao Luiz. Luiz,
esse Gadu, grande arquiteto do universo, que vocês juram, cada grau que vocês vão fazendo, falam tudo isso, corta o pescoço, corta a garganta, tira o coração, arranca as entranhas. Diante do grande arquiteto que é o universo, eu quero te perguntar se ele tem um filho chamado Jesus Cristo, que é o Salvador. Eu preciso concluir a pergunta, tá? Só que se fosse objetivo. Ele tem sim ou não? Eu não colocaria nesses pontos a sua pergunta. Eu colocaria um pouco diferente. Porque foi dito aí várias situações. Adonai não é o pai de Jesus? Adonai? É. É uma expressão hebraica. O Deus verdadeiro, o Deus que criou o céu, a terra, o universo, criou o homem, a natureza. Eu só quero concluir aqui meu pensamento para poder entrar na resposta da sua pergunta. Pode falar, Luiz. Bem, professor. Esse pai que o missionário acaba de citar, ele faz parte de uma escola que chama-se o Colégio de Ramsey, de Cavaleiro Ramsey. Essa é uma divisão templária, aonde otorgou os graus nobiliários, títulos nobiliários. Isto foge do cerne da grande loja unida da Inglaterra. No entanto, ele foi muito popular, porque foi muito aceito, mas, enfim, é um grande contestador, quer dizer, nós contestamos muito essas posições. Mas, entrando aqui, claramente na resposta do missionário, eu gostaria de dizer que Jesus Cristo, quer dizer, nós não trabalhamos a questão da salvação na maçonaria. Nós não temos preocupação com os sacramentos da maçonaria. Nós simplesmente, como ordem filosófica, nós colocamos isto abertamente para a consciência de cada um. Quando citou números, quando foi citado aqui números, quer dizer, quem é a segunda maior riqueza do mundo hoje? Não são os templários. É a igreja. A igreja é a maior riqueza do mundo hoje. Quer dizer, não é a maçonaria. Então, hoje, ela não tem esse conceito de arrecadação de dinheiro conjunto, porque hoje a maçonaria está dividida nos seus países. Cada país tem os seus trabalhos. Mas eu gostaria de dizer que na maçonaria americana, onde que está lá o CERN e tudo, por exemplo, eles investem $1 milhão por dia no substitutivo do sangue. É um trabalho meritório. Eles têm 27 hospitais, que é espalhado por todos os Estados Unidos, e oferece serviços gratuitos para as pessoas que o procuram. Quer dizer, então, se ela faz um bem, eu acho um pouco incoerente. Mas a estrutura do crime, hoje, ela está estribada em quase 5 trilhões e meio de dólares. E somente 500 bilhões de dólares seria o suficiente para resolver o problema da fome e da água das crianças. Quer dizer, então, se esses números, quer dizer, o grande problema não está na maçonaria. O grande problema está na estrutura do crime que deve ser combatida. Bom, deixa eu voltar à pergunta. Peraí. Jesus é filho de Gadu? Ele não respondeu. Ele respondeu. Claro que sim. No meu conceito, Jesus filho de Deus. Então vamos chamar um judeu maçom, um budista maçom, um islamita maçom e vamos perguntar agora, o que vocês acham que ele vai responder. O que eles vão responder? Qual que é o detalhe, não, que Gadu não tem um filho chamado Jesus. Que Deus é esse? Agora, na minha consciência, não é o no nosso meu Deus. livre-arbítrio, eu posso dizer isso com toda a segurança, meu irmão. No meu livre-arbítrio. Agora, eu não posso interferir no livre-arbítrio do missionário, no livre-arbítrio do judeu, Deixa eu só fechar essa questão. Por quê? Por uma questão basilar, a maçonaria ela é universalista. É isso aí. Então, explicando para o telespectador. O professor Luiz Carlos me corrija, o doutor Pedrosa me corrija. O grande arquiteto do universo, na maçonaria, representa a divindade na qual cada um crê, porque não se pode ter ateus lá, não é isso? Então, não é um Deus definido, pessoal,
né? Então, se eu creio na Bíblia, o grande arquiteto do universo vai ser o Deus da Bíblia. Se eu sou muçulmano, isso foi dito na matéria de abertura. O Deus, o grande arquiteto do universo é o Deus de Abraão. Se eu for budista, o grande arquiteto do universo é o inspirador de Buda. E por aí vai. Isso está claro. Mas a Bíblia não concorda com isso. Não. A Bíblia não concorda com isso. Vocês podem até concordar lá. Aqui não. Tá bom. Isso o telespectador sabe. Somos um. Eu e o Pai somos um. Só estou traduzindo o que vocês discutiram. Para o russo, para o alemão, para o italiano. Certo. Tanto é que eu só estou traduzindo para o telespectador poder acompanhar o que vocês foram muito professorais desse bloco. A partir do próximo bloco, faça favor de explicar melhor, serem mais práticos. Por exemplo, eu não vejo dificuldade de ser maçom, apesar disso, disso, daquilo. Ou o senhor diz assim, vai estar errado por causa disso, disso, daquilo. O assunto hoje é maçonaria e você vai ouvir agora a opinião de alguns telespectadores que mandaram a sua mensagem via computador. Gerlânia. Gerlânia, você gostaria de ser maçona? Maçona? Não, né? Porque não tem mulher, não é isso? Não, claro. Se é secreta, pode ter mulher, minha filha. Você conhece algum lugar onde tem mulher que tenha segredo? Olha, por um lado eu vou ter que concordar com você. É, claro que tem. A Fátima escreve de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Pelo que tenho conhecimento, através de algumas pessoas que já participaram ou que têm parentes integrantes da maçonaria, eles têm práticas que não estão de acordo com os ensinamentos bíblicos, o motivo pelo qual não concordo que cristão seja maçom. Leir escreve de Volta Redonda. Sou da igreja presbiteriana e, na minha opinião, o cristão não deve ser maçom, pois maçonaria é uma seita. E, além disso, eles têm um segredo que não pode contar nem para a esposa. E o casal cristão não pode ter uma relação de segredos, pois somos uma só carne. Solange escreve de Vilhena, em Rondônia. Acredito que qualquer cristão pode sim ser um maçom. A partir do momento em que crê e tem fé em Deus, não vejo nada de errado na maçonaria. Pelo contrário, é tudo de bom, principalmente na ordem familiar. Sou esposa de maçom, tenho 4 irmãos evangélicos, se relacionam muito bem com meu esposo. Minhas filhas seguem a nossa religião sem problemas. As pessoas têm uma opinião horrível sobre a maçonaria. Essas pessoas são muito mal informadas, cabeças vazias, preconceituosas. É ridículo certos depoimentos, como acabei de ouvir. É deprimente saber que tem pessoas que não estudam. Ser maçom é ter dignidade, respeito pelo próximo, fraternidade, ser homens de bem e dignos. Infelizmente, falta conhecimento das pessoas e, por isso, colocam tantas coisas ruins. Altino escreve de Nova Brasília. Eu não concordo com uma entidade que não mostra transparência. E se não há clareza nos seus dogmas, então, à luz da Bíblia, não posso concordar com isso. Embora tenha amigos que são extremamente éticos, porém os seus preceitos não são indicados a nenhum cristão. Me corrija se eu estiver errado. Patrícia escreve de Campos dos Goitacazes. Ela faz uma pergunta, ela quer saber qual o significado da Estátua da Liberdade, pois parece que ela foi um presente da maçonaria para os Estados Unidos, e a tocha e a coroa que ela tem são símbolos maçônicos. O que esses símbolos significam? E o que é que está escrito naquelas tábuas que a estátua segura? Seria uma alegoria à lei de Deus? Os 10 mandamentos? Quem quer responder? O professor Luiz sabe dessa história? Doutor Pedrosa sabe? Sim. A Estátua da Liberdade, ela foi construída por um maçom francês, esqueci o nome agora, e quando exatamente... Eiffel? Não, o Eiffel construiu a Torre de Eiffel, o que construiu a Estátua da Liberdade foi outro. Quando os Illuminatis, os supermaçons, completaram 100 anos nos Estados Unidos, ou seja, 1876, porque 100 anos antes, você pega a nota de $1, eu já mostrei aqui no computador, tem a data em algarismo romanos, 1776. Foram quando os supermaçons, um deles é esse Albert Pike que eu mencionei, ele... foram homenagear esses maçons, então fizeram a Estátua da Liberdade. Eu pediria que alguém pegasse a mala aqui para mim, uma bolsa, por favor. Pega lá.
para mostrar um livro, que essa estátua da Liberdade, a Semíramis, ela tem simplesmente 108 nomes. Esse livro foi escrito por um economista, não é evangélico, então não é tendencioso, é um homem culto, Armindo Abreu, e para os irmãos terem ideia dos nomes dessa estátua, que é a que está no seu dinheiro, e nunca ninguém teve o menor respeito, como a mulher falou, é a que está mais pesada, tem vários livros, é a outra. Então, que você vê que ele não tem um mínimo de respeito, coloca uma mulher no seu dinheiro, no monumento do seu país, sequer diga ao cachorro, essa mulher é fulana de tal. Essa mulher é um ídolo, que ela pode ser chamada de Bafomete, homem, ou Bafometa, ou diria, né, que não existe esse nome, é o Bafomete masculino e Bafomete feminino. Por quê? Bafomete é um deus andrógeno, é o deus dos cavaleiros templários, que ele se orgulhou aqui em dizer que a maçonaria recebeu toda essa herança. Esse bode de Mendes, aquela coisa feia e horrível, que é esse bode. Então, os maçons, quando completaram 100 anos, ofereceram essa estátua da liberdade, que é um símbolo, a tocha que está na mão, é a mesma tocha que eu posso mostrar aqui para os irmãos. Eu pediria que a câmera pudesse pegar aqui, esse Deus dos Cavaleiros Templários, aqui, ó, um desses. Eu vou mostrar aqui para os irmãos, que é na porta da Igreja Batista de Ipanema, no Rio de Janeiro. Tem que inclinar um pouco mais. A cara dos Cavaleiros Templários, a cara do bode, vocês vão ver que tem um vitrô. Eu coloquei várias imagens ali do lado para você ver essa cara desses bodes. Esse daqui é o bode, você vai ver esse Satanás que está aqui, ele tem a tocha na mão dele. Esse é na carta de tarô, é o diabo. Na carta de tarô. Ele tem a mão espalmada, que é o sinal de supermaçom. Albert Pike, Bush, o Bin Laden, todos eles têm a mão espalmada. É um sinal. O Fernando Henrique, a campanha dele, Fernando Collor, eles não dizem, porque eles só dizem nome de maçons lutas. Quando o maçom é mau caráter, como o Hitler, eles não dizem. Eu mostro a foto aqui do Hitler, da Sociedade Secreta Thule, com a cruz do templário no pescoço, pastor. Ao idolatrar um homem desse, dizer que a cultura dos cavaleiros templários, nós vamos ver que eles herdaram dos druidas, dos celtas, o sacrifício de crianças. Eles são os herdeiros diretos Enquanto disso. o senhor pega o livro que o senhor falou que ia mostrar, eu vou chamar a matéria que a repórter fez. Então, só para concluir, essa mulher, a Estátua da Liberdade, não é um bonequinho lá à toa, não. Ela é Nossa Senhora. Eu vou pegar os nomes todos. Semíramis, é Osíris, é Ísis, é uma série de nomes. Vamos ver a matéria que a repórter fez. Ela entrevistou algumas pessoas. Vamos lá. O cristão pode participar da maçonaria? Não. Por quê? Porque Jesus não faz acepção de pessoas, e eles fazem. Até onde eu entendo, eles discriminam, né? Fazem uma diferença entre homens e mulheres. Jesus nunca fez isso. Porque a maçonaria não tem nada a ver, né? É uma seita, é um negócio que invoca os mortos e a Bíblia fala totalmente ao contrário disso, né? Porque nós servemos a Deus e eles não servem a Deus. O cristianismo é uma religião a qual se denomina o Deus Todo-Poderoso, o Deus do Universo. A maçonaria simplesmente é um segmento, tá? E ela vem de obra maligna, então as trevas não se dão com a luz. Eles fazem um pacto, né? Pacto de sangue. O doutor Pedrosa. Doutor Pedrosa foi o último a falar, então eu vou fazer a pergunta agora para o doutor Luiz Carlos, professor Luiz Carlos, que é metodista, né? Grau 33 na maçonaria. Professor Luiz, na matéria de abertura, foi dito, aliás, num dos e-mails de um maçom, que enviou aqui, que tem orgulho de ser maçom e tal, que achava, aquele que disse que achava que esse debate nem tem lugar e tal, não sei porquê, não se pode discutir isso, ele disse que o propósito da maçonaria é mudar o que está errado na sociedade. Ele usou essas palavras, mudar o que está errado na sociedade. Muito bem, eu acho isso perfeito e ótimo, né? Agora, por que um cristão que já
tem a melhor ferramenta de mudança do que está errado na sociedade, que é o Evangelho, precisa se submeter aos rituais da maçonaria, inclusive ser humilhado no ritual de iniciação, né? Ser chamado de profano, em busca de luz. Se ele já tem o Evangelho. Se é uma pessoa que não é cristã, perfeito, a maçonaria acho que vai trabalhar muito bem o caráter dele, os valores e tudo mais. Mas se já é um cristão, por que ele precisa se sujeitar a essas coisas se ele já tem a melhor ferramenta para transformar a sociedade, que é o Evangelho? Bem, eu volto a dizer que, evidente, a matéria é extremamente vasta e muitas vezes a gente pode pegar um contexto localizado e fazer uma verdade que não é bem assim. Uhum. Até 1725, a maçonaria operativa era a maçonaria que funcionava dentro da igreja. Ela era dentro da igreja. Era a maçonaria cristã, fazia parte da igreja. Com a decadência do feudalismo, ou seja, a decadência dos príncipes, dos nobres, quer dizer, houve um fortalecimento através, isso também tem uma conotação devido às cruzadas, quer dizer, então houve, por exemplo, o nascimento de uma maçonaria que vieram os intelectuais. Nesse período, depois de 1725, aparecem os templários, aparecem os sabeístas, aparecem os protestantes, aparecem, quer dizer, outras organizações nobres e formam uma nova maçonaria, que é a maçonaria dos aceitos. Fica bem claro que em 1725, quando o reverendo James Anderson faz a Constituição, ele deixa muito claro o posicionamento religioso, quer dizer, colocando a instituição como uma instituição filosófica. E quando a gente parte da filosofia, a filosofia admite tudo e não se compromete com nada. Quer dizer, é um posicionamento de estudos, onde você vai analisar. É evidentemente que, quando eu disse que ela não é um bloco uno, nós temos a maçonaria regular, que segue os preceitos da Grande Loja Unida da Inglaterra. Agora, existem outras unidades, obediências, que servem, por exemplo, com outros conceitos, como, por exemplo, eu queria até falar um pouquinho sobre a mulher na maçonaria. Por favor. Duas situações. Por que a mulher não entra na maçonaria? Então, é uma brincadeira que a gente sempre faz. Quer dizer, a mulher não precisa, porque a maçonaria é um estudo de perfeição. Como a mulher já é perfeita, então ela não precisa entrar na maçonaria. Professor! Isso é uma brincadeira. Mas, hoje, essa é a primeira vez que eu ouço. Entendeu? Mas, na realidade, hoje, nós temos a maçonaria feminina, a maçonaria mista. Desde o século passado, do século XVIII, ela existe e um grande contingente. Só que ela não faz parte dessa maçonaria regular. Quer dizer, então, hoje, maçonas, com todos os aventais, templo, elas funcionam aqui em São Paulo, também tem lojas maçônicas. Mas não é do rito escocês antigo e aceito. Não, tem um rito, ela obedece o rito. Obedece. Ela não é considerada aquele núcleo da maçonaria regular. Tá, eu só insisto um pouquinho, professor, para tornar claro o seu ponto de vista, que para mim não ficou muito explícito o seguinte. Um ímpio, eu acho que a maçonaria faz um trabalho fantástico com o ímpio, porque ela vai passar valores, humildade, amor, todas essas coisas de construção de uma sociedade melhor. Perfeito. Mas quem já tem o Evangelho, quem já conhece a Palavra de Deus, quem já foi educado na igreja, né, que o Evangelho, o senhor é crente, o senhor há de reconhecer, é a melhor ferramenta para transformar a sociedade. Por que ele tem que se filiar à maçonaria, se sujeitar aos rituais, se sujeitar aos segredos, ser chamado de profano, dizer que ele está em busca de luz, se ele já tem a verdadeira luz? Eu pergunto também, volto à pergunta, por que o cristão tem que entrar na escola para estudar, aprender a ler, escrever, entrar na faculdade, fazer pesquisa? Professor. Por quê? Mas ele não é obrigado a adorar Gadu. Mas lá não existe que ele seja obrigado a adorar o Gadu. Aí é outra pergunta que eu posso. O que aprende na maçonaria? O que ele aprende na maçonaria? Primeiro, valores.
Não tem no Evangelho que ele aprende lá? Também. E qual o problema você acrescentar valores? Não sei, eu estou perguntando para o senhor. Acrescentar valores? Olhar a sociedade como um todo, a comunidade que é carente. Por exemplo, hoje nós precisamos reunir a sociedade e não dividir. Agora, você reunir a sociedade, você tem que usar todos os instrumentos que ela tem. Tá. Por exemplo, eu penso que a maçonaria ela é um grande... Eu vou contar um outro fato aqui, real. Por exemplo, no início do século, quando a igreja protestante veio para o Brasil, ela foi impedida de funcionar. A igreja evangélica, a igreja presbiteriana, a igreja metodista, e eu não sei, a igreja batista não tem essa informação, mas elas funcionavam dentro dos templos maçônicos, sob a ajuda dos maçons. Quer dizer, então, hoje, se existe uma igreja evangélica pujante, ela funcionou por quê? Porque houve uma ajuda dos irmãos maçons que entenderam que era uma coisa boa para a sociedade. Perfeito. Acho que uma coisa não exclui a outra. O bem não exclui o bem. Ele soma. Você está em casa, você está ouvindo. Vou apertar o Dr. Pedrosa agora, só que ele só vai responder no próximo bloco, que nós temos um louvor aqui, né? Dr. Pedrosa, o senhor disse muitas e muitas coisas nas suas falas, né? Está cheio de livro aí e tal. É o seguinte... Eu sou cristão, estou ouvindo o senhor. Eu não vou me filiar ou não vou gostar da maçonaria só por causa do Bush, só por causa do Hitler, só por causa da Estátua da Liberdade. Eu também não gosto de nada dessas coisas. E em qualquer grupo, em qualquer sociedade, inclusive entre nós evangélicos, há exemplos podres, iguaizinhos ou piores do que esses que o senhor mencionou. Então, no próximo bloco, o senhor vai ter que me dizer... maçons, como está no YouTube. Entra no YouTube. Eu não vou entrar em lugar Vários nenhum. Maçons sujando lá. Vem lá a sujeira que está lá. São pastores maçons. Tá, mas os não maçons também sujam. Não vem com essa, não. A culpa não é da maçonaria. O senhor vai ter que, no próximo bloco, explicar para nós, em rápidas e objetivas palavras, práticas, por que é que eu não devo me filiar à maçonaria se acaso eu for convidado. Já que agora eu sou apresentador de televisão, celebridade, não sei o quê, né? Então, nunca fui convidado, viu? Aliás, ninguém nem me perguntou o que eu acho. Professor Dr. Pedrosa, o senhor falou bastante, está cheio de livro aí. Olha só, mostra a poltrona do Dr. Pedrosa, né? As o pessoas, homem dos livros. Eles não acreditam, porque as coisas são tão graves, meus irmãos, são tão sérias, que não acreditam. Por isso que Albert Pike disse, viu, meu irmão, tem dois tipos de maçons, 95% que enganam e os 5% que enganam e 95% são enganados. Deixa o Pike para lá. Eu quero que o senhor diga 3 razões de por que eu não posso... Se ele me convidar para ser maçom, o professor Luiz, né? Porque eu nunca fui convidado. Provavelmente eu sou uma porcaria. Mas se ele me convidar, me dê 3 motivos para eu não aceitar. Vou dizer, o senhor conhece o Paulo Funks, daqui, que tem a editora maçônica, é escritor maçônico, não é? Pois é, ele traduziu os 3 primeiros capítulos. Eu traduzi as partes mais importantes de quase 1000 páginas do Moral e Dogmas. Ele traduziu os 3 primeiros capítulos. Está aqui, eu não vou perder tempo para voltar. Ele diz... Esta é uma obra obrigatória. Todo maçom deve ler essa obra. Como isso ficou escondido durante até 2002 e não chegou ao Brasil? O Albert Pike diz na página 321 desse livro, Lúcifer é um anjo de luz. Adorar ele como anjo de luz. Ele diz na instrução dele, instruir todo o alto grau da maçonaria na doutrina luciferiana, porque Lúcifer é Deus, e infelizmente, irmãos, Adonai também é Deus. Ele é teu irmão, não é? É maçom? O Albert Pike? Ele não é maçom? Esse aqui é maçom que escreveu o livro, é teu irmão também, não é? Vocês têm o mesmo pai. Deixa eu mostrar o livro. Muito fácil. Daqui o livro. Deixa eu mostrar o livro que ele falou. Se ele é satanista. Não. 1 João, capítulo 1. E Jesus veio para os seus e os seus não o recebeu. Mas a todos quanto o recebeu, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os filhos de Deus, aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo. Só esse que é meu irmão. Aleluia, Jesus. Tá.
Só esse que é meu irmão. Deixa eu... Calma, gente. Nós não estamos no culto, não. Isso aqui é um debate. Vamos lá. O professor Luiz Carlos, na matéria de abertura brilhante da repórter Vanderleia Farias, que entrevistou aquele grão-mestre, né? Ele disse textualmente o seguinte, queria que o seu... Silêncio! Ele disse textualmente o seguinte, queria que o seu comentário. Há coisas da maçonaria, segredos que não convém revelar. Na sua primeira fala, o senhor disse que o que mais incomoda os crentes é esse negócio de segredo, vai ser a coisa mais da tradição, mais do marketing, o senhor não usou essa palavra, sou eu que estou usando, né? Da maçonaria, mais um charmezinho e tal. Um colega seu que já debateu aqui, ele falava assim, há coisas mesmo que não convém revelar dentro da maçonaria? Olha, o grande segredo que fala da maçonaria são os sinais de reconhecimento só. Esse é só. Sinais de reconhecimento, sinais, toques e palavras. Isso existe em todos os graus, e isso não é revelado. Mas é uma forma de comunicação. Agora, o grande segredo está no estudo, nas entrelinhas, que eu gostaria de dizer e deixar claro aqui para todos que estão aqui. Primeiro, há uma confusão do que seja religião. Religião não é um conceito claro nem entre nós. Você vê, eu como cristão tenho sérias divergências na forma do missionário falar. Certo. Quer dizer que ele é impossível, ele entra nas suas coisas, quer dizer, ele pega nas entrelinhas. Muito bem, mas nós, por exemplo, não sabemos que tratamos até algumas organizações religiosas de seitas. Não as aceitamos como religião. E assim é essa confusão de que seja a própria religião. Mas maçonaria não é religião. Agora, a maçonaria não é religião. Então o senhor me explica uma coisa. Chegar me explica uma coisinha. Tratado como tal. Se não é religião, queria que o senhor me tirasse uma dúvida. Eu perguntei para o outro debatedor e ele não soube responder da outra vez. Por que tem oração? Por que tem ritual de casamento, ritual de iniciação, ritual de funeral, se não é religião? Eu pertenço a uma organização que faz tudo isso e não é a religião. Qual? A Associação Cristã de Moços. Mas o próprio nome está dizendo. É uma instituição que é começou dentro da igreja. Mas começou dentro da igreja. Ué. Qualquer instituição hoje, como por exemplo, até lá na República, não faz a leitura da Bíblia? Quer dizer, na abertura dos seus trabalhos, qualquer organização como o Rotary, lá também não faz os seus momentos éticos. Então eu penso que isso é um agradecimento, é um momento de louvor, mas ela não segue as práticas religiosas, que são sacramentos e conversão de almas e assim por diante. Isso não existe. É um estudo, é uma linha filosófica que, primeiro, não coloca limites na investigação da verdade. Ela não coloca limites. Já o missionário já está limitado, porque ele já parte de um ponto, de um princípio. Até respeito. Qual é o limite dele? O limite dele, ele parte que todo maçom é do diabo. Quer dizer, deixou claro aqui. Então, ele vem justificando tudo isso. O senhor concorda, doutor? Ele falou que o senhor disse que todo maçom é do diabo, é mesmo? Não. Falou, você deixou claro aí. Deixa eu só explicar o seguinte. Para mim? Eu não falei não, eu tenho certeza. Baseado na palavra de Deus. Aqui, ó. Você vê como diferem os conceitos religiosos. Aqui, ó. Quer dizer, aqui, ó. Entendeu? Na palavra de Deus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém... A Bíblia, nós podemos divergir com ela. Deixa eu concluir. Entendeu? Não, isso aqui é a palavra de Deus. Aceita ou rejeita? Não, isso para mim não as palavras para enganar as outras pessoas. Isso aqui é imutável. Isso eu não negocio isso com o diabo, com ninguém. Eu já fui perseguido pelos maçons porque eu não quis ser maçom. Isso é uma vergonha. Estão aqui os presbiterianos. Há 2 anos, foram meus irmãos lá no Espírito Santo, votaram que não aceitava a maçonaria. Agora tem um grupo de maçons perseguindo a igreja presbiteriana de novo. Formaram para 2010, vão agora, os presbiterianos têm que engolir, têm que aceitar a maçonaria. Porque vocês não ficam na loja de vocês, adoram Gadu, Bafomete, a Estátua da Liberdade, On Osíris, e vão e deixam os outros olharem se vocês pregam igualdade e liberdade. Conceituosidade da parte do... Eu acho que tem que olhar uma coisa como um todo. Na minha igreja, não temos esse tipo de discurso. O primeiro discurso é o respeito. Agora, eu acho que já que o quadrangular, perseguido, igreja quadrangular. Olha, já que o
missionário tão afeito às coisas da maçonaria, quem nega, aceita 2 vezes, hein? Quem nega, aceita 2 vezes. Alguma coisa aconteceu. Agora, que de mal pode fazer uma instituição... Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Pastor, deixa eu mostrar aqui. Olha, saiu essa semana, esse mês. Vocês sabem que todo mundo ficou com raiva da Revolução, dos militares. Poxa, o Chico Buarque cantou música contra a Revolução, os artistas, os estudantes foram para a rua, os militares botaram essa ditadura em cima da gente. Meu irmão, essa ditadura é de Satanás. Agora eles assumiram aqui de novo, como foi a mentira do descobrimento do Brasil, como foi a mentira da independência do Brasil. Não foi 7 de setembro aqui às margens do Rio Ipiranga, foi do dia 20 de agosto, no dia da maçonaria, num cambalacho, lá na maçonaria. Mostra a revista, do Rio de Janeiro. Mostra a revista parada, senão o telespectador não vê. Olha isso aqui, ó. Isso é um absurdo. Agora eles estão indenizando as pessoas que foram perseguidas na polícia. Você sabe quem está pagando isso? Você. Eu. Não é a maçonaria. Só eu tenho 2 milhões de reais. Isso aqui é que é a maçonaria, que é uma entidade. Agora, aqui nos 6 metas do supermaçom, dos Illuminati, como Bush, Fernando Henrique, tem aqui a meta principal é destruir as religiões, a outra meta é destruir a família, isso há 250 anos, desde 1776, quando fundaram, 100 anos depois, deram a Estátua da Liberdade, mas 100 anos antes já existia isso, há 250 anos. Vamos destruir a família, aumentando o índice de homossexuais, de aborto, como o Bispo Macedo assumiu aí agora, o aborto. Será que ele é maçom ou não? Vou dar umas dicas aí para vocês. E depois eles vão tirar o nacionalismo, porque o governo deles é o governo do anticristo. Não pode ter o cidadão argentino, o cidadão brasileiro, o cidadão uruguaio, o cidadão americano. É o governo mundial. Então, pastor, dessas 6 metas explícitas, 250 anos, nós vamos controlar o mundo. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, doutor. Dos Illuminatis aqui, ó. Doutor. Eu posso ler e vamos, deixa eu só concluir, e nós vamos tirar a propriedade, só os banqueiros que vão poder ter bens. Mas o senhor está especulando sobre o futuro. Eu vou lhe fazer uma pergunta bastante prática. Se tudo isso que o senhor está falando é verdade, por que a maioria esmagadora dos maçons, principalmente até o grau número 3, que são evangélicos, dizem que tudo isso é bobagem? São os enganados. Os 95% com Alberto Pike diz que são enganados. Frequenta alguma loja? Já foi dito uma loja? Graças a Deus, não preciso. Como é que não preciso. Tá falando uma eu coisa vou para dessa? visitar. Se me convidarem, eu vou por educação, por gentileza. Mas para conhecer Jesus, está aqui, ó. Entendeu? Tá Olha, eu claro. conheço a Bíblia e sou muito mais estudioso depois que entrei na maçonaria. A maçonaria ajudou o senhor a entender a Bíblia? Nossa Senhora, puxa vida. Que é isso, irmão? Que é isso? Nossa. Deixa só. Aí, aqui que eu queria chegar. Essa foi o motivo da minha pergunta para o senhor. A Bíblia... Não, deixa eu falar agora. Eu quero perguntar para o senhor. A Bíblia é só um compasso. Para o ímpio, a maçonaria é uma ferramenta boa para moldar caráter. O sujeito, para ser maçom, não pode ter amante, não é verdade? Não podia ser homossexual, isso que ele falou agora, é novidade. Tem princípios éticos, são pessoas de bem e honradas. Ótimo, perfeito. Tem muita coisa. Aquele que já é crente, ele já tem isso porque ele já tem Jesus. Para que ele precisa da maçonaria? Hã? Fala no microfone. Tem, não precisa se aperfeiçoar. Veja bem, o evangelho não aperfeiçoa? Falou da Bíblia. Todo o templo que é concebido, ele é trabalhado em cima dos tabernáculos e do templo de Salomão. Há uma correlação muito forte entre a maçonaria e todas as ciências da época. Quer dizer, como também dos preceitos bíblicos. Todas as palavras de paz, palavras sagradas em todos os graus, ela é uma palavra tirada da Bíblia. Tirada do conceito bíblico. E no Oriente, quando é uma maçonaria budista, como é que faz? Não, olha, veja bem, a outra maçonaria do Oriente era um conceito universal. Quer dizer, dentro da universalidade... Então não usa a Bíblia, usa o Corão. Veja bem, aí vem a grande diferença. Como nós não somos uma religião, nós trabalhamos todos os assuntos na linha filosófica. Por exemplo, eu não posso excluir um judeu. Eu não posso excluir um budista. Eu acho que eles são... Também. Mas Deus exclui. Aquele que não aceita, Deus exclui. Deus não. O missionário exclui. Não, está lá. O missionário na grande exclui. tribulação, 2/3 dos judeus serão degolados. 2/3 dos judeus. E 1/3 será salvo pela graça.
palavra de Deus em Zacarias 12, Zacarias 13. Tá bom. Até o povo dele, Deus leva na seriedade. Meu tempo acabou. Anota agora o e-mail deles. Anota o e-mail deles para você entrar em contato ou por telefone ou com e-mail, e ambos os convidados estarão respondendo para você, tirando dúvidas, esclarecendo aquilo que... Porque eu vejo só, é só para levantar as coisas, não dá para explicar tudo aqui, né? Já é a 15ª edição que a gente faz desse programa sobre maçonaria. Então, professor Luiz Carlos Gonzaga, da Igreja Metodista da Penha, muito obrigado pela sua participação, principalmente pelas suas respostas, né? E pelo fato de o senhor ter aceitado vir aqui, o senhor que é o grau 33 da maçonaria. Muitos outros maçons quiseram vir, mas eles tinham um grau muito inferior, e pelas razões que eu já apontei aqui, faz tempo que a gente não traz mais gente que tenha menos do que grau 33, para depois eu não receber a acusação de que trouxe um mau representante, que não estava à altura, e aquelas coisas todas. O senhor esteve, muito obrigado. Tem algum e-mail que o senhor possa divulgar, o telefone, alguma coisa assim? YMCA Brasil, com Z, @ymca.org.br. É o AMCE. É a sigla da ACM, né? Associação Cristã de Moços em Inglês. Muito obrigado. Doutor Pedrosa... A ACM também é de Deus, viu? Também não é do diabo. Também. Quer dizer que a ACM também é do diabo. Não. Doutor Pedrosa, missionário da Convenção Batista Brasileira, médico, anestesiologista das Estrelas da Globo lá no Rio. Obrigado por ter vindo até aqui. E como é que a gente entra em contato com o senhor? Do CPR, www.cpr.org.br. E tem o e-mail jrpedrosa@hotmail.com, e também o jrpedrosa, pedrosa com Z, @ig.com.br. E eu quero dizer que eu sou grau 0, eu dependo de Jesus Cristo para tudo, eu não sou Deus. Obrigado, sou grau doutor. 0. Amém.